Boa noite. Eu faço parte da diretoria do Sindicato dos Médicos de Santa Catarina, sou a doutora Juliane Ferrari, e gostaria, então, de agradecer a presença dos colegas nessa noite de hoje, onde nós vamos iniciar um ciclo de palestras que vão ser mensais sobre uma série de assuntos, temas de interesse aos médicos do estado de Santa Catarina. Então, eu gostaria, da nossa primeira palestra, de apresentar a Catiane Moro Silva, que é contadora do Sindicato dos Médicos de Santa Catarina desde 2002, e ela vai, então, esclarecer hoje para a gente dúvidas sobre o imposto de renda. Lembrando aí do prazo para o dia 31 de maio, e finaliza o nosso prazo de entrega. Então, mais uma vez agradecendo, vou dar a palavra, então, para a Catiane. Boa noite. Meu nome é Vanessa, eu sou advogada, assessora jurídica do sindicato. Nós tivemos essa idealização de elaborar o SIMESC online para poder levar ao médico catarinense mais informações importantes inerentes ao meio de trabalho dele. A Catiane vai apresentar uma palestra sobre o imposto de renda do médico, e poderão ser feitas perguntas. As perguntas, elas devem ser feitas ao final. Então, vocês podem perguntar tanto pelo chat ou se inscrever na pergunta, botar o seu nome. A gente só pede que todo mundo se identifique, o nome completo e a cidade que está falando. É importante também, durante a apresentação, deixar os microfones desligados. Passa a palavra para o doutor Ciro. Vamos passando a palavra para o doutor Ciro. Doutor Ciro, boa noite. Tá mudo, doutor Ciro. Desculpa, eu te interrompi. Desculpe, agora é que eu ativei o microfone. Boa noite a todos. Vocês estão no comando, meninas. Boa sorte. Estamos juntos. Catiane. Então, agora a palavra para a Catiane. Boa noite a todos. Peço permissão para tirar minha máscara, porque eu acho que fica mais fácil para as pessoas entenderem, né? Até porque eu não falo muito alto. Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre o imposto de renda, né? Eu relacionei alguns itens onde eu vejo que, durante os meus atendimentos, aos médicos que me procuram, eles têm alguma dúvida, e também vou relacionar algumas coisas, assim, que são fatos importantes, no meu ponto de vista, para que nenhum médico caia na malha fina por deixar de apresentar algo na declaração. Então, o primeiro item, que eu acho muito importante, quem está obrigado a declarar, né? Então, nós temos os rendimentos tributáveis de pessoa física ou pessoa jurídica. Então, quem está obrigada a declarar o imposto de renda? Quem teve rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. E quem teve rendimentos tributáveis acima de R$ 28.847,76. E esse ano, em função do auxílio emergencial por causa da pandemia, alguns médicos receberam esse auxílio, e em função disso, dependendo da sua renda, eles tiveram que fazer a devolução deste valor. Tá? E quem recebeu rendimentos não tributáveis acima de 40 mil, através de heranças, doações, ou de algum seguro, ou até mesmo de trabalhos que entra como rendimento não tributável. E quem teve ganho de capital na venda de algum bem, né? Então, mesmo que você não se enquadre em nenhum desses itens, mas que teve retenção de imposto de renda em algum mês no seu rendimento, eu aconselho a declarar para buscar esse valor de imposto que foi retido, porque é um direito do trabalhador. A partir do momento que ele tem uma retenção de imposto de renda em sua folha,
mesmo que ele não seja obrigado a declarar, eu aconselho a declarar justamente para tentar buscar esse valor que é de direito, né? O segundo item, que como muitos médicos possuem consultório, é o livro caixa. Muitos ficam em dúvida o que pode declarar, o que não pode. Então, vou citar alguns itens, né? Que são o que eles contribuem com a mensalidade do sindicato, com o CRM, com entidades de sua classe, energia elétrica, condomínio, se tem uma secretária, tudo que envolve a secretária, vale transporte, vale alimentação, FGTS, INSS, salário da funcionária, o condomínio, o aluguel, ISS, tudo que o médico gasta, gráfica, tudo que envolve o trabalho dele dentro do seu consultório, ele pode abater no livro caixa. Um fator muito importante é que o livro caixa, a despesa nunca pode estar maior do que a receita. Isso é um fator que a Receita Federal faz com que a sua declaração caia na malha fina. Então, observem bastante isso, né? Se você teve um rendimento de convênios e de consulta particular, por exemplo, que deu um total no ano de 50 mil, e o seu livro caixa deu 60 mil, você, infelizmente, vai ter que tirar algumas despesas para que não fique a despesa maior do que a receita, porque isso é um fator que a Receita não permite. Por mais que a gente saiba que, às vezes, acontece de gastar mais, né? Mas é um fator que a Receita não permite, tá? Em relação, acabei esquecendo de falar, lá em relação aos rendimentos tributáveis, a gente tem que tomar bastante cuidado para não deixar de declarar nenhum rendimento, porque isso é a primeira coisa que a Receita verifica no confronto de informações para que a sua declaração não caia na malha fina. Então, nunca deixe de declarar nada de rendimento, porque isso é a primeira coisa que a Receita fica em cima, né? Então, às vezes o médico, eu trabalhei em tal lugar só até dezembro. Então, tem que observar se o que ele tinha para receber em dezembro daquele ano, ele não recebeu em janeiro. Se ele recebeu em janeiro, consulte o RH daquele local para ver se realmente não teve nada no outro ano para não deixar de lançar. Tá? Então, o próximo item são os pagamentos efetuados. O que eu posso lançar na minha declaração que vai abater a base do meu imposto? Algumas despesas ela tem limite, outras não. A despesa com instrução dos dependentes, ela tem limite de R$ 3.561,50 por dependente. Então, se a pessoa tem 3, 4 dependentes e gasta 10 mil com cada dependente com instrução, o limite máximo vai ser 3.561 por dependente. Despesa de saúde, ela não tem limite. Então, se você gastou 10, gastou 50, gastou 100, esse é o total que vai ser abatido da sua base de cálculo, tá? Sobre a previdência privada, né? Então, o único plano de previdência privada que ele abate na base de cálculo é a previdência privada PGBL, e ela permite a redução de até 12% da renda bruta tributável. Então, muita gente me pergunta, quanto que eu devo contribuir na minha previdência para eu ter abatimento no imposto? Então, você pode ter uma base, vou receber no ano mais ou menos 300 mil, então, quanto que eu posso aplicar na minha previdência? 12% em cima daqueles 300 mil, que é a sua base de cálculo da sua renda tributável. Tá? Então, muita gente também me pergunta, eu devo investir no PGBL ou no VGBL? Então, a diferença dos dois, o PGBL, ele é o imposto dele incide no momento do resgate.
né? E, porém, no VGBL, o imposto incide apenas sobre o rendimento que você investe no plano, né? Os demais itens de quanto que eu vou receber é tudo igual. A diferença é que um permite que seja deduzido do imposto de renda, o outro não. E um, na hora do resgate, ele incide sobre o valor total e o outro apenas sobre o valor do rendimento. Então, os bens. Tem muita gente que fica, esqueci de declarar que eu comprei um carro, esqueci de declarar que eu comprei isso. Tem bens que eles não têm a obrigatoriedade de declarar, né? Você é obrigado a declarar a partir do momento que a soma dos seus bens ele ultrapasse 300 mil. Então, se você fez a declaração, depois que entregou, esqueci de lançar um bem, você vê se aquele valor, junto com o que você já declarou, se ele não vai ultrapassar os 300 mil. Se não vai, você coloca no próximo ano. Se vai, você faz a retificadora e inclui o bem, né? Então, isso é um fator, assim, que não vai cair na malha fina, né? Desde que você respeite essa limitação. Então, ações devem ser declaradas nos bens, né? Se você faz a aplicação em ações, você deve declarar. E em relação, muita gente me pergunta, né, sobre os imóveis. Eu posso reajustar o valor do meu imóvel? Infelizmente, a Receita ela não permite que seja feito o reajuste de imóveis, tá? O que ela permite? Se você fez uma benfeitoria no seu imóvel, você pode acrescentar esse valor ao valor do bem, né? E, mas quando eu comprei o meu imóvel, ele custava tanto, agora ele custa o triplo, se eu for vender, eu vou pagar muito ganho de capital. Na verdade, isso não acontece, porque no programa do ganho de capital, ele leva em consideração a data que você adquiriu o imóvel. E aí, no cálculo, conforme o ano, como a Receita não permite a atualização, nesse cálculo, conforme o ano do seu imóvel, ele já faz os abatimentos para que você não pague o valor de imposto exagerado. Então, ele é como se ele atualizasse o valor, né? Então, você vai pagar exatamente o valor do imposto como se tivesse atualizado o imóvel. Então, este ano, né, em função da pandemia, como, infelizmente, acredito que algumas pessoas possam ter perdido algum ente, né? Nós temos a questão do espólio. O que é o espólio? É a declaração da pessoa que faleceu, né? Então, no espólio tem que ser colocado todos os bens que a pessoa tinha, carro, imóveis, aplicação, conta corrente, tudo. Diferente da herança, né? Às vezes muita gente confunde herança com espólio. A herança, ela entra tudo, inclusive se o falecido tinha alguma dívida. E no espólio entra apenas os bens que serão partilhados. Existem 3 tipos de espólio. O espólio inicial, ele é feito no ano do falecimento da pessoa. O espólio intermediário, que se refere aos anos seguintes ao falecimento, enquanto o inventário está sendo realizado. E tem o espólio final, que é o ano em que é proferida a decisão judicial. Às vezes a pessoa só tem a esposa, acaba acontecendo o evento tudo no mesmo ano, aí já se faz a declaração final de espólio, não precisa fazer a inicial nem a intermediária. Uma outra questão que muitos médicos chegam a me perguntar, faz a minha declaração simplificada porque ela é mais vantajosa, não faz a completa. Bom, nem sempre a simplificada ela é vantajosa, tudo depende do que você tem de deduções, quanto foi a sua base de rendimentos, né? Então, num ano pode ser que a sua declaração pela simplificada é mais vantajosa,
e no outro ano pode ser que pela completa seja mais vantajosa. Na declaração simplificada, ela existe um desconto padrão, que é 20%, limitando a R$ 16.754,34. E nessa declaração não entra nenhum tipo de pagamento que você fez durante o ano. Na declaração completa, ela já entra todos os pagamentos que você fez durante o ano, para médico, dentista, plano de saúde, previdência privada, INSS, né, livro caixa. Então, tudo vai depender dessas questões para saber se a sua declaração será mais vantajosa no modo completo ou no modo simplificado, tá? Pode acontecer de ser sempre no modelo simplificado, como pode acontecer de variar do simplificado para o completo de um ano para o outro. Então, outros fatores que a gente tem que lançar na declaração são as ações, a bolsa de valores, as criptomoedas, né? Inclusive, a criptomoeda é um fator novo esse ano na declaração, né? Então, o que é importante nessa parte? As ações, ela deve ser declarada pelo custo de aquisição e não o valor da ação, né? Porque o custo de aquisição, ela inclui a taxa que é cobrado pelas administradoras, né? Pelas corretoras, desculpa. Então, na hora de lançar as ações, você tem que calcular o custo médio de aquisição, né? A bolsa de valores, você você pode investir, né, nas operações comuns e nas operações day trade. Qual a diferença das duas? A operação comum, a compra e a venda, elas são feitas em dias diferentes. E a operação day trade, a compra e a venda, ela é feita no mesmo dia. E essas duas operações, ela tem um campo específico na declaração, que é o campo da renda variável, onde você lança mês a mês essas transações, né? O prejuízo dessas transações, ela pode ser compensado no próximo mês, e se continuar prejuízo, ou se no último mês do ano teve prejuízo, esse prejuízo pode ser compensado na declaração do ano anterior, do ano posterior. As criptomoedas. Eu investi R$500 em criptomoedas, eu sou obrigada a declarar? Não. A obrigatoriedade das criptomoedas é acima de R$1.000 pelo valor comprado, né? E o lucro em operações, você deve registrar nas operações acima de 35 mil. Então, o lucro, o que é? É a diferença entre o total vendido e o total comprado. O valor da venda é o total movimentado vezes o preço descontando os custos de corretagem, né? Para vocês entenderem ali a questão das operações acima de 35 mil, quando que você deve lançar esse lucro e quando você não deve. Então, quando você teve o lucro, por exemplo, você investiu 50 mil em criptomoedas, né? E vendeu pelo valor de 66 mil. Então, você teve um lucro de 16 mil. Nesse caso, você tem que pagar o imposto, pois a venda foi acima de 35 mil, né? Agora, se você comprou 50 mil e vendeu 45, você não paga imposto, mesmo que você tenha ultrapassou os 35 mil, mas nesse caso você não teve um lucro, porque você comprou por 50 e vendeu por 45. E se você, por exemplo, comprou 10 mil e vendeu por 20, você teve 10 mil de lucro, porém, a venda foi inferior a 35 mil, então você não pagará imposto nessa situação. Tá? Então, esse lucro, ele deve ser informado aonde na declaração? Ele deve ser informado no rendimentos isentos e não tributáveis, né? E
aliás, desculpa, quando, em rendimentos isentos e não tributáveis, tá? E a alíquota para esse imposto é de 15%. Outra questão que também muita gente me pergunta sobre as doações dentro da declaração de imposto de renda, tá? Essas doações você pode fazer tanto para idosos, né, e para o Estatuto da Criança e do Adolescente. Porém, essas doações, ela tem limite de 3%, e quando é para a cultura, ela tem um limite de 6%. Como é feito esse pagamento? Você, por exemplo, você tinha um imposto a pagar de 5 mil, né? Então, sobre esses 5 mil, 3%, se você quiser, você pode doar para uma instituição de idosos, né? E aí, o que acontece? Na DARF vai sair a DARF dos 3% referente a essa doação que você quer fazer, e a diferença sai a outra DARF que vai o valor para a Receita Federal. Se você tem imposto a restituir, se você faz uma doação, esse valor que você está doando, ele aumenta na sua restituição. Tá? Então, a nossa assessoria de imprensa, ela enviará para todos os participantes da palestra de hoje um e-book completo de todas as informações sobre o imposto de renda, detalhados de cada item, né? Aqui a gente explanou os itens mais importantes, e eu gostaria de agradecer, então, a presença de todos os participantes, gostaria de agradecer ao presidente e toda a diretoria do sindicato pela iniciativa deste trabalho, né? Gostaria de agradecer à assessoria de imprensa pelo envio do e-book, e também gostaria de parabenizar a doutora Juliane e a advogada Vanessa pela iniciativa deste trabalho de ciclo de palestras. Eu estou aberta às perguntas. Pessoal, muito obrigada, Catiane, pelas tuas palavras. Eu vou abrir aqui, que eu anotei pelo menos uma dúvida aqui que eu fiquei. Com a pandemia, alguns médicos fecharam a porta dos seus consultórios e começaram a atender em casa, em home office. Ele consegue colocar alguma parte dessas despesas que ele tem em casa no livro caixa? Como é que é feito isso? Ele pode fazer isso? Existe essa possibilidade? Assim, muitos médicos que trabalharam em casa, apesar de terem fechado o consultório, algumas despesas permanecem, né? Por exemplo, se o consultório dele no centro comercial, ele paga o condomínio. Então, toda essa despesa, mesmo ele não estando lá no consultório, o que ele teve de gasto, ele pode sim colocar na sua declaração, né? Até mesmo porque se ele fez, por exemplo, um teleatendimento, ele recebeu esse valor, né? Ele recebeu por uma consulta, ele pode e deve lançar no seu livro caixa. Tá, aí eu vou, de novo, da residência dele, que ele, digamos, tenha migrado completamente, o salário alugado, fechou o consultório porque era alugado, para diminuir o custo mesmo, e está só trabalhando em casa com telemedicina. Ele consegue lançar alguma rúbrica dessas despesas residenciais como sendo de trabalho? Existe essa possibilidade? Na verdade, assim, essa é uma questão que eu teria que verificar, tá, Vanessa? Tá. Porque
segundo a Receita, é dentro do consultório, né? Então, claro que tivemos um caso atípico, aí eu teria que verificar e depois te dar esse retorno, tá? Alguém tem alguma dúvida? Não, Doutora Eliane? Tatiane, parabenizá-la pela palestra, né, que foi muito boa e que foi tudo muito bem. Obrigada. Ó, tem perguntinha ali, ó. Doutor Cleverson, deixa eu só abrir aqui. Pode abrir? Diz que valor Catiane, posso perguntar ou tem alguém falando? Pode perguntar, doutor Vânio. Catiane, boa noite, belíssima palestra, boa noite, colegas. Catiane, nós já conversamos sobre esse assunto e a resposta num primeiro momento foi não. Mas a legislação, ela não é estática, ela vai evoluindo, ela mudando. Então eu queria saber se numa época que a gente conversou para hoje, surgiu alguma coisa no sentido de que o médico que é proprietário do consultório, quando o médico não é proprietário do consultório, esse consultório é alugado, o valor do aluguel, é lógico, é despesa de livro caixa. Mas quando o médico é proprietário do consultório, existe hoje, eu sei que de primeiro não existia, algum dispositivo que ele pode considerar um valor de aluguel para bater nesse livro caixa? Obrigado a todos. Na verdade, se o médico é proprietário da sala, ele não tem a despesa do aluguel, né? Então, ele não tem como... É porque a Receita entende que o proprietário de um imóvel que trabalha, no caso da sua sala comercial, o doutor não vai pagar um aluguel para o doutor mesmo, né? A não ser que tenha alguma sala que o doutor disponibilize para um outro colega ou um determinado horário, aí sim o doutor pode cobrar um aluguel dessa pessoa e pode lançar como despesa na sua declaração. Rubinho, sei que tem uma fila de perguntinhas. Quem é o primeiro, Rubinho? Doutor Cleverson. Doutor Cleverson, vamos fazer pergunta ao vivo, doutor? Ele escreveu no chat também. Tá, pode ler a pergunta para a gente. A partir de que valor a aplicação de ações tem que pagar imposto? A partir de 20 mil. Aplicações de ações, doutor Cleverson, a partir de 20 mil. Doutor Eduardo. Doutor Eduardo. Quem deve fazer o DIMED? Agora eu vou pedir o auxílio de vocês o que significa o DIMED. O DIMED? DND. DIMED, eu acho. É isso. Doutor Eduardo, podia entrar para conversar com a gente? Doutor Eduardo Santana também pergunta, poderia falar novamente sobre aquele programa de valorização de imóveis utilizado pela Receita? Na verdade, não tem um programa de valorização de imóveis, é um programa de ganho de capital quando se faz uma venda de imóvel, né? Então, por exemplo, doutor, se o senhor vendeu o seu imóvel hoje e vai adquirir um novo imóvel, o senhor não precisa fazer o ganho de capital, porque o senhor está vendendo um imóvel para adquirir outro. E esse benefício a Receita dá a cada 5 anos, né? Então, se em 2020 o senhor utilizou esse benefício, o senhor só vai poder utilizar esse benefício novamente em 2025, né? Eu estou vendendo um imóvel, mas eu não vou comprar outro. Aí sim o doutor tem que fazer o ganho de capital, que é um programa que a gente baixa e ali o doutor vai colocar todas as informações do imóvel, data de aquisição, valor dele, por quanto que foi vendido, se houve corretagem. E nesse programa ele tem uma tabela progressiva de alíquotas, né? Como eu expliquei, como a Receita ela não permite que você atualize o seu imóvel, nessa tabela, ele meio que faz a atualização para que o doutor não pague muito imposto em cima do seu ganho de capital. Doutora Mônica.
Quanto às doações, caso haja restituição, o valor doado é acrescido, como bem disse a Catiane, e no caso de imposto a pagar? Então, no caso de imposto a pagar, vou dar um exemplo. A doutora vai pagar 5 mil de imposto, né? E o seu 3%, e o seu 3% é 1.500, né? Então, esse 1.500 vai sair uma DARF que vai para doação. E a diferença, 3.500, vai sair a DARF, que vai o valor para a Receita Federal, né? Então, a doutora não, eu vou fazer uma doação, mas eu vou pagar os 5 mil mais os 1.500, não. O valor é dividido. Eu tenho um imposto a restituir de R$1.000. Eu vou fazer a doação de 300, então a doutora vai restituir 1.300. Doutor Eduardo acaba repassando um link da Receita Federal, declaração e demonstrativos de serviços medidos e da saúde. Ele fala que o contador dele, pessoal, havia comentado sobre o serviço, mas ele não compreendeu muito bem. Tá, doutora, eu vou pesquisar sobre isso, mas até onde eu saiba, essa declaração é para quem tem clínica. Pessoa jurídica, eu acredito que não precise fazer essa declaração, mas eu vou pesquisar e lhe dou um retorno essa semana. Tá bem? Mais alguma pergunta? Alguém está com mais alguma dúvida? Aproveitar, a gente tem imposto de renda para entregar dia 31. Obrigada, doutor Eduardo. Doutor Cleverson pergunta: melhorias no imóvel e no terreno pode aumentar o valor do bem, diminuindo a diferença no ganho de capital na venda? São as benfeitorias, né? Esse valor pode ser acrescido, sim, do valor do imóvel, né? Então, se você tem uma casa, fez uma reforma, tudo que você gastou na reforma, material, arquiteto, pedreiro, engenheiro, todo esse valor, você pode declarar no valor do imóvel, né? Lembrando sempre que tudo tem que ter o documento, guardar por 5 anos, né? E nesses casos pode sim acrescer o valor do imóvel. Mais alguma dúvida? Você é a doutora Juliane? Não tem mais nenhuma dúvida, então queria também agradecer a Catiane pela excelente palestra, acho que foi muito esclarecedor, deu para a gente tirar muitas dúvidas importantes, né, e aprender um pouquinho mais. Acho que esse é o nosso objetivo com esse semestre online, esse ciclo de palestras que a gente está organizando aí para os próximos meses, e que a gente possa adquirir conhecimento e estar sempre aprendendo. E tirando as dúvidas dos médicos, né, de todo o estado de Santa Catarina, estando mais acessível, né, a todos os nossos colegas, né, aproveitando aí, já que estamos nessa pandemia e que o mundo online veio para ficar, e isso realmente veio acrescentar para todos nós. Então, mais uma vez, obrigada, não sei se o doutor Ciro gostaria de finalizar também, agradecendo a presença de todos, né. Sim, Juliane, agradeço. Parabéns, Catiane, parabéns, Vanessa, Juliane. A ideia, e foi bem colocada, é de que se faça esse tipo de conversa com assuntos diversos frequentemente, uma vez por mês e sempre em frente, não existe limite, né? É uma nova ferramenta que se abre graças à possibilidade que o sindicato dá de abrir essa janela, mas especialmente graças às pessoas que têm o que dizer. Certamente à frente teremos a Previdência, o jurídico trabalhista, a nossa comunicação, o jurídico geral, mas hoje foi a vez da Catiane, que abriu muito bem essa perspectiva de palestras à frente, e a gente só parabeniza, agradece, uma boa noite e parabéns a todos. Doutor Ciro, a gente gostaria de pedir para o pessoal abrir a câmera para fazer um print nos arquivos. Ok. Então, se todo mundo puder abrir a câmera, vamos fazer um print da tela, da participação, já que a gente não pode se reunir para bater uma foto. Também vou aproveitar, enquanto o pessoal está abrindo as câmeras,
já convidar todos para o próximo mês, a data vai ser enviada pelas redes do CIMESC, próximo mês o nosso tema será a telemedicina e a Lei Geral de Proteção de Dados para o médico. Quais as implicações dessa lei nova que veio, e temos coisas novas que vocês precisam ficar atentos. E a aplicação da telemedicina junto com essa Lei Geral de Proteção de Dados. É o próximo tema que nós vamos tratar no mês de junho. E eu agradeço o fato da gente não ter a data ainda divulgada, ainda que pensada, porque como estamos em processo eleitoral no CIMESC, há algumas demandas, todos que estão aqui, que são filiados, estão convidados a participar do processo, votando, será eletrônico, mas agradeço o fato, Vanessa, da gente ver depois a data que está prevista e a gente ajustar tudo no calendário total. Obrigada, doutor Ciro. Então, vamos encerrar, né? Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigada pela participação.